Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, sejam bem-vindos no meu canal. No vídeo de hoje eu trouxe uma inspiração que eu peguei de uma artesã que se chama Edneia Sintra Artesanatos, tá bom? Então ela teve a sensibilidade e o carinho de compartilhar conosco esta receita maravilhosa dessa borboleta aqui, ó, para fazermos de porta-guardanapos, tá bem? Então, eu fiz ela no fio Anne, cor amarelo, para combinar com este suplá que eu já tinha feito aqui, tá bom? Então, eu fiz ela no mesmo tom e, então, coloquei aqui, ó, essa argolinha, tá? Então, para colocar no guardanapo, utilizei o fio, este fio aqui, de seda, é na cor cinza e marrom, tá? Então, ele tem, assim, um certo brilho, é linha Fabriela, tá? É de seda. Então, eu fiz as correntinhas neste fio. E a borboletinha eu fiz com o fio Anne amarelo, tá bom? Então, nós vamos ter agora um passo a passo dessa borboletinha. E espero que vocês gostem e que consigam fazer, tá bom? Então, vamos ao passo a passo? Olá, pessoal! Então, vamos dar início na confecção da nossa borboleta, tá bom? Então, eu já fiz aqui as duas primeiras peças, tá bem? Então, agora, eu já fiz uma de cada. Então, temos que fazer duas, ok? Então, nós vamos dar início fazendo a maior, tá? Que é a asinha da borboleta, tá? Então, vamos começar com... Eu vou utilizar a linha Anne e a agulha número 2,5, tá bom? E vou utilizar a Anne na cor amarela e a agulha número 2,5, tá? Então, nós vamos dar início fazendo o anel mágico com 6 pontos dentro. Então, eu começo o anel mágico desta forma. Eu coloco aqui, ó, eu prendo o fio aqui, ó, pego o fio, passo por baixo dos meus dedos, dou a voltinha aqui, ó, cruzo ele aqui por cima. Vou pegar a minha agulha, vou introduzir aqui e vou buscar o fio por baixo. E vou fazer aqui, ó, um pontinho, que é pra prender. Ó, eu solto, puxo, fecho um pouquinho, pra não dificultar, não é? Pra facilitar, fechamos ele um pouquinho. Agora, nós colocamos dentro deste anel 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. É bom lembrar que quando nós colocamos aqui os pontinhos dentro do anel mágico, é bom não apertar muito os pontos para não dificultar depois para nós apanharmos ele. Então, fechamos o anel, mas não fecha muito também, para facilitar a introdução da agulha nos pontos, tá? Então, não fechamos muito ainda. Agora, nós vamos colocar aqui um marcador. Eu gosto de utilizar um fio de outra cor, mas vocês podem utilizar aí o marcador que gostarem mais. Eu gosto mais de utilizar um fio. Principalmente quando a peça é muito pequena, eu gosto de utilizar um fio, porque não me atrapalha. Eu vou fechar este anel aqui no primeiro ponto. Ó. Introduzo a agulha no primeiro pontinho que eu fiz. E vou fazer aqui um ponto baixo. Fechei com um ponto baixo. Agora, eu vou fazer aumentos, que são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Aqui onde eu fiz este fechamento, eu já faço outro ponto junto aqui. Deixa eu desembaraçar, ok? Então, desembaracei ali o meu fio. Então, agora é só colocar, então, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, que são os aumentos, ó. Eu já estou chegando aqui, ó, no finalzinho da minha carreira. Então, ao chegar aqui, é bom sempre contar, não é, a quantidade de pontos, conferir para ver se realmente tem aqui os 12 pontinhos, tá? Então, eu gosto sempre de contar para que não dê errado. Então, em amigurumis, nós devemos contar sempre os pontos, precisa dar certo, senão não dá. Se não tiver certa contagem, não bate certo. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
certo? Então, eu tenho aqui 12 pontos. Agora, eu posso fechar o anel, terminar de fechar ele, tá bom? Então, agora, eu pego o fiozinho aqui do nosso anel. Eu fecho bem e dou um nozinho aqui. Para não correr o risco de afrouxar o anel. Dou um nozinho, corto este excesso para não me atrapalhar. Isso aqui pode deixar porque ele vai ficar para dentro da peça. Então, agora eu tenho aqui meus 12 pontos. Agora, nós vamos continuar fazendo aumentos. Agora será... Então, vamos colocar aqui, lembrar de colocar sempre o nosso marcador, tá bom? Então, agora, eu jogo ele pra cá, pra dentro. E agora, nós vamos dar continuidade fazendo um ponto baixo e um aumento, tá bom? Então, vamos continuar com os aumentos. Desmanchou aqui meu pontinho. Meu último ponto, tem um marcador. Eu venho no primeiro ponto da carreira anterior e faço um ponto baixo aqui. Próximo ponto de base, eu vou fazer um aumento, que serão 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, agora é só seguir toda a carreira. Próximo ponto de base, um ponto sozinho. No próximo ponto, 2 pontos juntos. Então, vou dar continuidade aqui, vou terminar a minha carreirinha e já volto. E nós vamos terminar essa carreira com 18 pontos. Terminei aqui minha carreirinha com 18 pontos. Próxima carreira, eu vou fechar aqui no próximo ponto, não é que foi o primeiro ponto da nossa carreirinha. Vou continuar aqui marcando, tá? Então, faço um ponto sozinho. Próximo ponto de base, eu faço outro ponto sozinho. 2 pontos sozinhos. Próximo ponto de base, eu faço um aumento. São 2 pontos juntos. Ó. Próximo ponto de base, eu faço novamente um ponto sozinho. No próximo, outro ponto sozinho. No outro, eu faço 2 juntos, que é o aumento. Então, em toda essa carreira, será 2 pontos sozinhos e um aumento. Vamos terminar a carreira com 24 pontos. Então, terminei a minha carreirinha com 24 pontos. E agora, esta foi, ó, 1, 2, 3, 4 carreiras. Então, nós já temos 4 carreiras. A quinta carreira, nós vamos fazer pontos sobre pontos por 5 vezes, tá bom? Então, nós vamos agora dar continuidade fazendo 5 carreiras sem aumento nem diminuições, tá? Então, o próximo ponto de base da carreira anterior, eu inicio fazendo um ponto baixo, mais um ponto baixo. Eu vou seguindo por toda essa volta, sem aumento nem diminuição, somente com pontinhos baixos por toda a carreira até chegar aqui. Portanto, quando terminar a carreira, eu vou ter novamente 24 pontos. Nós vamos fazer esta repetição por 5 vezes, tá bom? Então, serão 5 carreiras sem aumento e nem diminuições. Vou fazer as minhas carreirinhas e já volto com vocês. Ok? Então, eu terminei aqui as minhas 5 carreirinhas, ó, de pontos sobre pontos, certo? Então, agora eu tenho 9 carreiras, tá? Então, eu tenho o anel mágico com 6 pontos, depois eu tenho os aumentos que são 12, depois eu tenho mais aumentos de 1 ponto e um aumento, eu tenho 18, depois eu tenho 2 pontos e um aumento, eu tenho 24 pontos. Tá bom? Então, depois disso, eu segui fazendo as 5 carreiras de 24 pontos, que eu agora tenho 9 carreiras, tá? Então, cheguei aqui no final, eu vou deixar aqui o marcador, vou fazer o meu primeiro ponto da próxima carreira. Ó, fechei aqui com o meu primeiro ponto, eu faço mais um ponto sozinho, tá bom? Então, agora nós vamos dar sequência às diminuições. Então, são 2 pontos sozinhos e uma diminuição. A diminuição, eu vou pegar 2 pontos, tá? Para diminuir. Então, para que seja uma diminuição, eu tenho que pegar mais que um juntos, né? Então, eu pego a alcinha da frente o próximo ponto da frente, eu pego novamente a primeira alcinha, tá? Então, são as 2 primeiras alcinhas do ponto da frente.
tenho aqui na minha agulha os dois juntos, eu vou passar aqui, ó, o fio por aqui. Oi. Vou fazer novamente. Escapuliu aqui. E eu fiquei com essas duas alcinhas e faço ponto baixo. Essa é a nossa diminuição, tá bom? Então, novamente, 2 pontos sozinhos, né? Um. E mais um sozinho. 2 pontos e uma diminuição. Que eu pego a alcinha do ponto, a primeira alcinha do ponto da frente, ó. O próximo ponto, também a primeira alcinha, passo aqui, ó, o meu fio e faço um ponto baixo, tá bom? Então, essa carreira será toda assim, 2 pontos e uma diminuição. Vou chegar ao final dessa carreira com 18 pontos. Cheguei aqui ao final da carreira, eu iniciei essa carreira com 2 pontos sozinhos e agora eu finalizo ela fazendo a diminuição. Os 2 últimos pontos, eu faço a diminuição. E terminei essa carreira, agora nós vamos dar início na próxima carreirinha. Tenho aqui o meu marcador, passo ele pra cá e vou dar continuidade, pegando o primeiro ponto da carreira anterior. Agora, nós vamos fazer um ponto sozinho e uma diminuição. Um ponto sozinho e uma diminuição. Ok. Um ponto sozinho e uma diminuição, tá bom? Quando eu chegar ao final da carreira, eu vou ter 12 pontos, ok? Terminei aqui a minha carreira, tá bom? Então, agora, eu fiquei com 12 pontos, colocamos aqui o marcador, vamos dar início à carreira seguinte, que vai ser somente pontos sobre pontos, tá bom? Então, essa carreirinha, ela será toda ela de pontos sobre pontos e vamos ficar com 12 pontos, sem nenhum aumento nem diminuição. Então, terminei aqui a minha carreirinha de pontos sobre pontos. Agora, nós vamos fechar. E antes disso, devemos colocar a fibra, tá bom? Então, é essa fibra aqui, ó, a manta acrílica, certo? Então, agora, é só encher, né? Então, eu gosto de utilizar, para me facilitar, uma pinça, tá? Então, eu coloco assim, ó, dou uma juntadinha nela e vou introduzindo aqui dentro, ó, certo? Ó, desta maneira. Então, eu já coloquei aqui a minha fibra e não enchi muito, tá? E eu gosto que fica um pouquinho mais maleável, porque a asinha é opcional. Ou você deixa ela bem redondinha, ou pode deixar ela assim também mais achatadinha. E observando para que fique do mesmo tamanho, tá? Então, o enchimento tem que ser compatível com a outra que já está pronta, certo? Então, agora, para finalizar, nós vamos fazer aqui o fechamento da peça. Então, vão ser 6 diminuições, tá? Se eu tenho 12 pontos, eu vou fazer 6 diminuições, tá bom? Então, agora com a fibra aqui dentro, já é um pouquinho mais complicado, mas a gente vai com a ajuda aqui, ó, do dedo, nós vamos empurrando a fibra pra dentro e vamos pegando aqui na beiradinha, ó, de cada ponto, a primeira alcinha, ó. Peguei uma, eu vou no ponto seguinte, pego a outra alcinha. Fico com as duas, passo aqui. É sempre mais chatinho, mas com paciência a gente consegue. Pego a primeira. Pego a segunda, passo aqui dentro, fico com as duas alcinhas e faço um ponto baixo. Novamente, ó, as duas primeiras alcinhas, tá bom? Então, dessa maneira, tá? Então, dessa forma, eu vou fechando toda a minha peça. Ó, fechei aqui, agora eu vou pegar a agulha, eu vou introduzir ela aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó, no mesmo pontinho que eu já estou, e eu faço um ponto baixíssimo. Ó, tá bom? Eu não vou cortar o fio, tá? Aliás, eu vou cortar, mas eu vou deixar um comprimento razoável pra gente fazer o fechamento, a união das duas peças, tá? Então, a primeira,
eu corto. Deixo só um pedacinho assim pequenininho, um palmo mais ou menos, e deixo assim para que nós possamos fazer a costura, a união. A segunda asinha, eu fiz aqui o ponto, baixíssimo. Eu vou deixar um comprimento aí, mais ou menos de uns 20 centímetros a 30. Eu corto, puxo ela. Então, eu tenho aqui as duas asinhas prontas, tá? Então, agora nós vamos fazer a segunda peça da nossa borboleta. Tenho as duas prontas, eu reservo e vou dar início à outra. Vamos dar início, então, na outra peça, que é a parte menorzinha do nosso amigurumi, tá? Então, essa outra parte aqui, ó, ela fica menorzinha. Nós vamos utilizar uma agulha mais fina, agulha 1,75, o mesmo fio Anne, amarelo. Se vocês quiserem fazer de outra cor, não tem problema, pode fazer com duas cores também. Então, vou começar fazendo aqui o anel mágico com 4 pontos dentro. Dou uma fechadinha nele, porque vai ser somente 4 pontos aqui dentro. Então, por ser uma peça bem pequena, vai ser mais chatinho, um pouquinho mais difícil de trabalhar. Então, 1 ponto. 2. 3. E 4. Fecho bem o anel, para que facilite aqui nós fecharmos ele. Vou colocar aqui, ó, o marcador. Vou continuar usando um pedacinho de fio de outra cor. Agora, eu vou fechar aqui no primeiro pontinho que eu fiz, ó, da primeira carreirinha. Ó, fecho aqui. Com um pontinho. Fiz meu primeiro ponto. Agora, vamos fazer um aumento. Próximo ponto de base, eu faço um aumento. São 2 pontinhos aqui dentro. Fazendo os pontinhos mais folgadinhos para que facilite, porque a peça é muito pequena. Novamente, um ponto sozinho. No último aqui, eu faço um aumento. O amigurumi é assim, quando nós começamos com um ponto sozinho, nós terminamos com um aumento. E dessa forma, podemos ter certeza que a contagem ficou boa, ficou perfeita. Então, terminei aqui a minha carreirinha. Vou colocar aqui o meu anel. Novamente, eu vou fazer um ponto e um aumento. Aqui. Um ponto. No próximo ponto de base, um aumento. Próximo ponto, um sozinho. Próximo ponto, um aumento. Próximo ponto, um sozinho. E no último dessa carreirinha, um aumento. Ficando com 9 pontos. Aí eu já vou virando ele, né? Porque ele tem a tendência já ir virando o contrário, né? Então, tem que já ir desvirando ele, tá bom? Então, vai fazendo assim, ó, desvirando ele. Ó, é uma peça bem pequena. E eu fiquei aqui com 9 pontos. Dar início, então, na próxima carreirinha, que agora serão... Antes, né, nós devemos, então, fechar bem aqui o anel, né? Dar aquele nozinho, tá bom? Aqui, ó. Ó. Terminei com 9 pontos. Agora, eu vou fechar aqui, ó, na carreirinha, no primeiro ponto da carreirinha anterior. Eu fecho, já pus o meu marcador. Eu faço um ponto baixo. Na próximo pontinho de base, outro ponto baixo. Agora, eu vou fazer um aumento. Essa carreirinha vai ser 2 pontos sozinhos e um aumento. Ó, novamente, 2 pontos sozinhos e um aumento.
Terminei aqui a minha carreirinha com 12 pontos. Agora, a próxima carreira, nós vamos fazer novamente um ponto sozinho e 2 juntos. Ó, um ponto sozinho. E 2 juntos. Até o final da carreira. Terminei aqui a minha carreirinha. Cheguei ao final com 18 pontos. Tá bom? Agora, nós vamos dar continuidade fazendo 4 carreiras, sem aumentos e nem diminuições. Tá bom? Então, nós vamos dar sequência, ó, a estas 4 carreiras, fazendo pontos sobre pontos, com 18 pontos em cada carreira. Portanto, são 4 carreiras com 18 pontos. Terminei aqui, então, as 9 carreiras, tá bom? Então, eu fiz as 4 carreirinhas retas, sem aumento nem diminuição, tem 9 carreiras. Agora, nós vamos dar início aqui à próxima carreira, vamos fazer diminuições. Vou colocar o marcador. Agora, eu vou fazer um ponto e uma diminuição. Ó. Pego o primeiro ponto da carreira anterior e faço um ponto. E vou na carreirinha seguinte e vou pegar a primeira alcinha, a alcinha da frente de cada ponto. Assim. Passo aqui dentro e faço um ponto baixo, tá bom? Então, toda a carreira será um ponto baixo e uma diminuição, certo? Terminei aqui, então, a minha carreirinha. Agora, nós vamos fazer a próxima carreira de pontos sobre pontos, tá bom? E eu já coloquei um pouquinho de enchimento aqui, ó, que vai facilitar na hora de nós finalizarmos aqui, tá? Então, eu vou fazer uma carreirinha somente de pontos sobre pontos, tá bom? Então, ó, só seguir aqui fazendo pontos sobre pontos e eu já volto. Terminei, então, minha carreirinha com 12 pontos. Agora, nós vamos fazer a última carreira com 6 diminuições, tá bom? Então, ó, vamos pegar as 2 alcinhas, as 2 primeiras alcinhas dos pontos seguintes, fazemos um ponto baixo. Novamente. Ó. Desta forma, nós vamos seguindo por toda a carreira até finalizar aqui o fechamento da boquinha aqui da nossa peça. Cheguei aqui no marcador, eu faço o último ponto, a última diminuição. No ponto seguinte, eu faço um ponto baixíssimo. Deixo aqui mais ou menos uns 30, 40 centímetros de fio para fazermos a costura. Cortei o fio, puxo, ó, eu vou tirar o marcador, que eu não preciso dele mais, tá bom? Eu vou comparar aqui se o enchimento ficou compatível com a primeira, tá bom? Se não, ainda dá pra gente colocar aqui, ó, um pouquinho de enchimento com a pinça, tá bom? Então, só vou mostrar pra vocês como que eu faço. Cheguei ao finalzinho aqui, ficou ainda essa aberturazinha aqui, ó, que nós já vamos fechar ela com a costura. Eu vou introduzir aqui, ó, a minha pinça com um pouquinho de fibra, ó. E vou comparando com a outra para ver se ficaram iguais, certo? Então, agora, o que nós vamos fazer? O próximo passo vai ser unir, tá bem? As asas, tá? Então, vamos unir as 2 maiores primeiro, depois nós vamos unir as 2 menores também, certo? Então, vamos usar agora a agulha de tapeçaria, tá? Então, peguei o fio maior que eu deixei e vou fazer aqui a costura, tá bom? Então, eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó, vou atravessar pra lá e venho, pega a outra. E passa aqui, ó, no meio aqui, ó, tá? Daquela aberturazinha. Ó, agora eu faço
alguns pontos pra lá e pra cá. É como costurar amigurumi, tá bom? Costurei do jeito que vocês acharem mais fácil. Uni aqui, ó, depois que eu terminei, passei umas 3 vezes pra lá e pra cá. Eu dou aqui um nozinho. Eu amarro pra ficar bem firme. E agora eu vou esconder este fio aqui, ó. Com agulha de tapeçaria, eu vou introduzir este fio menor, tá bom? Aquela ponta maior, eu vou deixar ela ali reservada. Tá? Então, eu pego aqui, ó, vou introduzir num ponto qualquer e saio aqui em um ponto qualquer. Eu corto. E depois, essa pontinha, ela some lá pra dentro, certo? Agora, nós vamos fazer a mesma coisa com a outra parte das asinhas, tá? Então, é a mesma coisa, vamos unir as duas pontinhas, ok? Então, nós já unimos aqui as duas partes iguais, esta com esta com esta. Agora, nós vamos unir as 4 partes, tá? Então, é preciso que elas fiquem bem certinhas assim, ó, tá? Ó, eu vou utilizar o mesmo fio que eu já tinha, tá bom? Vou pegar ela aqui, ó, tá? Eu tenho o fio preso aqui e eu vou trazer pra cá, desta forma aqui. Ó, trouxe pra cá, agora eu pego ela e faço a mesma coisa. Pego do outro lado, saio com ela aqui e aqui. Tá bom? Então, agora é só repetir aqui, tá? Algumas vezes, pra lá e pra cá e pra cá, tá bom? Prendi, fiz aqui 2 vezes aqui, 2 vezes aqui, tá bom? Agora, nós vamos prender aqui e aqui, aqui, aqui e aqui. Vamos passar um pontinho só pra dar mais firmeza, tá bom? Então, agora, eu tenho a minha agulha aqui, ó, tá aqui ela, ó. Eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó, e vou trazer pra cá. Trouxe pra cá, eu venho aqui, ó, neste pontinho aqui, ó, e vou prender, tá bom? Ó, só isso. Vou prender aqui um ao outro. Pego somente um pontinho, desta maneira, ó. Pronto, agora eu vou introduzir a agulha aqui, ó, no mesmo lugar, e vou trazer pra cá. Tá? Agora, eu vou prender aqui, este com este. Ó, puxei, firmou aqui, ficou bem firme. Saí aqui, ó. Agora, eu venho neste pontinho aqui, ó, e vou prender aqui também. Ó, está preso. Agora, introduzo a minha agulha aqui no mesmo lugar e saio aqui. Ó, agora daqui, eu vou prender no outro aqui. Assim. Tá bom? Então, agora é só fazer aqui um arremate. Arremato. E vou reservar este fio aqui, ó. Tá bom? Vou deixar ele aqui, por enquanto. Ok? Então, depois de unir as 4 partes, tá bem? Da nossa borboleta, depois nós vamos fazer aqui as correntinhas, tá? Pra fazermos a anteninha. Eu utilizei o fio Fabriela, marrom escuro e o cinza. Eu misturei as 2 cores, tá? Então, eu fiz aqui uma correntinha. Eu não vou dizer pra vocês quantas correntinhas eu fiz, porque vai depender aí do tamanho da borboleta de cada uma, de cada pessoa. Então, o que que eu fiz? Eu fui medindo, e eu quis fazer com duas voltas, tá bom? Então, eu fiz este tamanho aqui, e eu trabalhei com fio Anne, né? Então, vocês vão fazendo as correntinhas e vão medindo. Eu passo ela pra cá, dessa maneira, e ajunto aqui as 2 pontas pra ficarem iguais, do mesmo tamanho. Então, eu dou a volta aqui, ó, com uma, sem apertar muito, trago a outra pra cá. Tá? Então, chegou aqui, eu vou amarrar, tá? Então, dou aqui um nó. Ó, faço somente um nozinho aqui, ó, pra que ele fique aqui, bem aqui neste lugar, tá bom? Então, agora, eu vou cortar este excesso. Eu vou queimar. Assim, eu dou uma queimadinha, com delicadeza, somente para que ele não venha a correr o risco de desmanchar, tá bom? Então, ficou assim as nossas anteninhas, ó. Agora, nós vamos colocar a argolinha. Eu deixei aqui este fio
reservado, eu vou pegar a minha argolinha e vou introduzir ela aqui, ó, no meio da nossa peça, tá bom? Então, ela vai ficar aqui assim, mais ou menos assim, tá? Então, agora é só fazermos aqui aquela costurinha basiquinha, ó. Eu vou passar aqui alguns pontos pra lá e pra cá. Ó, viro ela. Desta forma, tá bom? Então, vamos passar aqui, ó, 2 vezes aqui e mais 2 de cá, e depois é só arrematar. Passei aqui, tá bom? Algumas vezes pra lá e pra cá. Ó, agora eu faço aqui um arremate, um pontinho aqui. Assim. Vou introduzir a minha agulha aqui, ó, e sair em um ponto qualquer da peça. Vou cortar o fio e ele vai desaparecer aqui pra dentro, tá bom? Então, tá pronta a nossa borboleta. É assim que ela ficou, tá bom? Então, eu já vou mostrar pra vocês ela no seu guardanapo, tá bom? Ó, ficou assim. Ok, pessoal, então, a nossa borboleta amigurumi porta-guardanapos está pronta. Então, ficou assim, tá bom? Então, nós podemos usar aí a criatividade e fazer colorido, não é? Então, vamos acompanhar aí as cores do nosso suplá, tá bem? Então, eu já tinha este suplá pronto, então eu fiz ela amarela para combinar, tá bom? Então, chegamos ao final do nosso vídeo. Eu quero agradecer a todos pela compreensão e também pela paciência de vocês, pela atenção e pelo carinho. Muito obrigada por terem ficado comigo até o final deste vídeo. Muito obrigada, se inscrevam no meu canal e curtem e deixem um comentário se tiverem dúvidas, ok? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!